saques, tiroteios e medo no Espírito Santo, mesmo após a chegada da Força Nacional. Grande Vitória registra 75 mortes violentas de sábado até hoje. Descarrilamento interrompe linha do metrô e complica a volta do paulistano para casa. Carro pega fogo em Campinas e explode segundos depois de ônibus passar pelo local. Polícia de São Paulo encontra cativeiro de motorista de Uber sequestrado por passageiro. Agentes penitenciários fazem vaquinha para bancar câmeras de monitoramento em presídio gaúcho. Agendamento de perícia médica no INSS demora até 4 meses em São Paulo. Ex-deputado Eduardo Cunha presta depoimento à Justiça no Paraná e diz que tem aneurisma semelhante ao da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Aberto o prazo para inscrições no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Chinesa agarra a esposa pelo cabelo e impede suicídio. Torcidas do Rio se unem em campanha de doação de sangue para torcedor do Fluminense agredido com barra de ferro. Uma jogada incrível do maior atleta de basquete do mundo. E o sumiço de uma camisa do astro do futebol americano Tom Brady, que pode valer R$1,5 milhão. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O motorista de Uber foi encontrado pela polícia dentro de um cativeiro em São Paulo. Ele foi mantido refém depois de ser sequestrado por um passageiro que solicitou a corrida pelo aplicativo de celular. Em nota, a Uber lamentou que os motoristas sejam alvo de violência e disse que está trabalhando juntamente com as autoridades para dar mais segurança aos colaboradores do aplicativo. Um trem do metrô descarrilou na tarde de hoje em São Paulo. Ninguém se feriu, mas o acidente afetou o funcionamento de uma linha inteira. Vamos ao vivo falar com a repórter Lívia Raik. Boa noite, Lívia. Está difícil a volta para casa? Torcedores dos principais times do Rio organizaram uma campanha de doação de sangue para o estudante Pedro Lucas Scudieri, de 23 anos. Ele foi agredido com uma barra de ferro ao voltar de um jogo do Fluminense. Está internado em estado grave. Há mais de um mês, 9 presídios do Rio Grande do Sul estão sem câmeras de vigilância. Em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, os agentes penitenciários decidiram resolver o problema por conta própria. Os segurados do INSS que precisam passar por perícia médica para ter direito ao auxílio-doença enfrentam uma saga em São Paulo. O agendamento chega a demorar 4 meses. Enquanto não recebem, contam com a ajuda financeira de parentes e amigos. A violência no Rio de Janeiro está pesando no bolso de quem tem carro. É que o roubo de veículos no estado aumentou tanto que o valor do seguro dos automóveis ficou mais caro. A Câmara dos Deputados começa a discutir nesta semana mudanças importantes na vida dos brasileiros. O governo quer aprovar ainda neste semestre as reformas da Previdência e das leis trabalhistas. O presidente argentino, Maurício Macri, está no Brasil em visita oficial. Ao lado de Temer, ele disse que diminuir a pobreza é o principal desafio do Mercosul. Uma pesquisa em 75 cidades do país mostrou que muitos brasileiros buscaram na internet e nas redes sociais uma forma de aumentar a renda. São 11 milhões de internautas que usam as redes para vender algum tipo de produto ou de serviço. E dessa forma, eles estão conseguindo superar a crise econômica. O conhecido golpe da pirâmide financeira ganhou uma nova versão. O truque agora se chama Mandala e está sendo aplicado em grupos de WhatsApp. Ele promete em apenas 3 dias um lucro 8 vezes maior que o valor investido. Nos Estados Unidos, a justiça vai decidir daqui a pouco se o decreto do presidente Donald Trump, que barra cidadãos de 7 países, é legal ou não é. Hoje, os imigrantes receberam uma homenagem em Nova York. Uma explosão matou pelo menos 20 pessoas e deixou outras 48 feridas no Afeganistão. Em instantes, começam as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Onda de violência continua em Vitória, apesar da presença da Força Nacional e do Exército. Onde está a camisa de Tom Brady? Furto do uniforme do astro do futebol americano mobiliza grupo de elite da polícia. Não perca, é já já. O Senado decidiu apressar a sabatina de Alexandre de Moraes, indicado para o Supremo Tribunal Federal. O deputado cassado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi interrogado pela primeira vez hoje pelo juiz Sérgio Moro. E agora sim, o deputado cassado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi interrogado pela primeira vez hoje pelo juiz Sérgio Moro. Ele leu uma carta manuscrita em que diz temer pela sua segurança na prisão e afirma ter um aneurisma cerebral. Começou hoje e vai até sexta-feira o prazo para se inscrever no primeiro semestre do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Olha, são 150 mil vagas. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Você vai ver a seguir, onda de violência continua no Espírito Santo, apesar da presença da Força Nacional e do Exército. Aumenta a procura por cursos de produção caseira de ovos de Páscoa. Sumiço da camisa de astro do futebol americano vira caso de polícia. No Jardim Botânico Real, orquídeas e bromélias colorem inverno cinza de Londres. Não perca, é já já. O Ministério Público do Espírito Santo pediu que a Polícia Militar volte às ruas imediatamente. Caso não cumpram a decisão, os PMs poderão responder criminalmente. Segundo o Sindicato da Polícia Civil, já foram registrados 75 assassinatos na Grande Vitória em apenas 4 dias. A Páscoa da crise. Este ano haverá menos lançamentos de ovos e nas fábricas já houve queda nas contratações temporárias. A data promete ser mais doce no mercado de ovos caseiros, que já registra aumento nas vendas e na procura por cursos. A conta de luz pode ficar mais barata este ano. Isso porque, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, foi reduzido o orçamento anual da conta de desenvolvimento energético em 24%. Segundo a ANEEL, esse corte pode levar a um barateamento das tarifas de energia. A Advocacia Geral da União recomendou ao Supremo Tribunal Federal que negue ao governo do Rio a antecipação dos benefícios do acordo financeiro negociado com a União. O argumento é de que o acesso aos recursos estão condicionados à aprovação de medidas de ajuste pela Assembleia Legislativa do Rio. A cultura e as cores da Índia invadiram o Kew Gardens, o Jardim Botânico Real de Londres. Cerca de 4.000 tipos de orquídea tropical ficarão expostas em uma estufa climatizada até o mês que vem. Companheiro Sérgio Uti. E fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.